Fala, truckers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Quero Truck, o nosso podcast da estrada, né? Para você que tem diesel na veia, parte integrante da plataforma Quero Truck, a plataforma para compra e venda de caminhões, insumos, peças, enfim, tudo relacionado ao mundo dos transportes. Nesse podcast, você já sabe, você encontra conteúdo informativo, entretenimento, conteúdo de qualidade, inteligente, para todo mundo que vive nesse ambiente, o ambiente dos transportes. Se você está ouvindo a gente ou vendo a gente, provavelmente você está vendo por alguma das nossas plataformas digitais do podcast. Instagram é rede social, né? Tá vendo pelo YouTube, você tá vendo pelo Deezer, você tá vendo a gente pelo SoundCloud, enfim, por algumas dessas. Ou você também pode buscar a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn. A Conexão Quero Truck tá sempre mais perto de você do que você imagina. E olha, hoje, pra gente abrir o episódio, eu vou citar um dito popular, que é muito conhecido, né? Que diz que a união faz a força. Isso é verdade em praticamente tudo, porque realmente, quando a gente tem uma força, é muito legal, mas 2 forças, 3 forças, quando a gente une as forças em prol de um objetivo, é sempre melhor. E tem um livro que a gente sempre está indicando para você que gosta de ler, ou para você que está construindo esse ato e está querendo aprender a gostar mais de ler, a gente sempre indica uma leitura legal, conectada ao nosso bate-papo do dia e que pode instigar isso em você. E tem um livro chamado A Revolução dos Bichos, que é muito interessante porque ele mostra como o poder influencia, né, o poder público influencia no transporte ou em qualquer outra coisa, mas ele mostra isso de forma alegórica, de forma alusiva. Uma fazenda do Orwell, que ele vai te explicar como que a relação, ele faz reflexões sobre a relação entre a política, o poder e as influências. É muito legal, vale muito a pena conhecer, vale muito a pena ler, para passar o tempo e para adquirir conhecimento. E para falar um pouco sobre o tema de hoje, que é a influência das políticas públicas no transporte rodoviário de cargas, a gente trouxe um convidado especialíssimo, o Dr. Adalto Bentivenha. Ele é palestrante, advogado, professor, escritor, assessor jurídico do CETCESP, que é o Sindicato dos Transportes do Estado de São Paulo. E assim, é uma pessoa especialíssima, simpaticíssima, detentor de um conhecimento extraordinário, que vai dividir com a gente hoje aqui um pouco desse conhecimento. Doutor Adalto, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Melodivo, queria te parabenizar pela iniciativa, né? Agradecer de estar aqui e sucesso aí para Quero Truck, que já está se tornando uma realidade e é um prazer estar aqui com um amigo. Poxa, muito obrigado. A gente sabe o quanto as agendas são sempre complicadas, muitos eventos, e esse tempo seu é muito mais do que especial e a gente sabe muito bem disso, tá? Obrigado. Vamos começar pelo que eu gosto sempre de fazer, pelo começo, né? Eu tenho o prazer de conhecer você, sei bem o que te trouxe até aqui, né? E como você chegou até aqui, mas gostaria que você dividisse com o nosso público um pouco da história, né? O Adalto antes do doutor Adalto, né? Como que isso aconteceu? Como que foi um pouco dessa trajetória? Divide com a gente, por favor. Bom, eu sou aqui de São Paulo, né? De família bastante humilde, embora eu tenha um sobrenome pomposo, porque minha mãe acabou casando com um italiano, né? Mas só ficou o sobrenome, né? Porque a riqueza ficou lá. Aí minha mãe cuidou de mim, de mais 2 irmãos, aqui na região sul de São Paulo. E quando eu fiquei mocinho, eu fiz administração de empresas, foi a primeira faculdade que eu fiz pela FMU. Trabalhei em banco durante um determinado período, mas descobri no próprio sistema bancário que eu tinha uma vocação para o direito. Até eu tinha uma professora no curso de administração que falava, olha, tal, você tem dom para isso. Aí fiz o curso de direito também. Me formei no começo dos anos 90, foi naquela época do Collor. Você é novinho, não vai lembrar, Elodilo, mas o Collor na época, a política de governo dele trouxe um problema sério para a economia nacional. E eu, para meu azar, eu fiquei desempregado justo nessa época. E aí abriu uma vaga, a gente comprava os jornais, ali abriu uma vaga para assistente jurídico numa entidade de classe, que é o CETCESP, né? E aí eu fui para lá, fiz o teste, passei e comecei a advogar no setor de transporte. Fui lá só para concluir o curso. Bom, fui lá, acabei me tornando chefe do jurídico, me formei também, tudo. Aí, passado algum tempo, eu me tornei diretor da entidade durante muito tempo. Além disso, né, virei professor universitário na Instituto Uniban, aqui de São Paulo, sempre ministrando um curso no direito, depois fui para ministrar cursos para empresas.
Escrevi 2 livros, né? Vou lançar em breve, aí você vai receber um exemplar. Estou concluindo o 3º, virei também escritor, professor universitário. Enfim, é isso, né? A carreira ela veio nesse crescente e estou muito feliz e satisfeito com ela. Então, hoje eu tenho uma militância de quase 3 décadas no setor de transporte, mas não só na área jurídica, mas em especial na área jurídica, orientando as empresas, enfim, acompanhando e atenado com tudo que acontece no mundo da logística. Que legal, hein? Acho que a gente pode dar mais uns 4 ou 5 podcasts pra gente depois falar sobre todas essas outras variáveis aí da tua experiência. Mas é muito legal, é muito bacana ver como é que uma coisa, não sei se é só uma coisa, né? A gente pode ser um monte de coisa com qualidade. Isso é muito legal, com qualidade. Parabéns, viu, pela sua trajetória. Agora me fala uma coisa, doutora Adalto, sobre políticas públicas. A gente já põe no plural porque políticas públicas não se refere apenas a um ato, não se refere apenas a uma coisa, né? Dá um exemplo para mim de políticas públicas que podem vir a afetar o nosso segmento do transporte. Bom, Melody, uma questão crucial, né, eu vou falar da área da logística, são as rodovias brasileiras. Elas são de péssima qualidade. Há uma necessidade de investimento de mais de R$1 trilhão para poder fazer com que elas se tornem produtivas, né? O Brasil é um país rodoviário, a matriz é rodoviária, 62% da carga, e eu sei que você conhece bem disso, vai em cima de um caminhão, e você não tem rodovias adequadas. O país, você tem alguma coisa razoável no sul e sudeste, em São Paulo ainda você tem algumas rodovias com qualidade, mas são privatizadas e são caras. E quando você vai para o norte e nordeste, aí a situação é calamitosa, principalmente na região norte do Brasil. Então, haveria uma necessidade de ter uma política pública voltada a isso. Eu sei que algumas amigas, alguns amigos que estão assistindo aqui, tem a ver também com política pública, pode falar, mas Adalto, o Brasil, por ser um país gigantesco, não teria que ter uma política mais voltada ao modal ferroviário, ao modal marítimo, né? Olha, embora isso pareça uma verdade, mas eu sempre costumo citar os Estados Unidos, que é muito maior que o Brasil, e é um país rodoviário, né? A rodovia é mais rápida. E, entretanto, eu acho que deve haver uma interlocução entre a ferrovia, o aéreo e o marítimo, né? Entretanto, muitas vezes a dinâmica da indústria, a dinâmica do comércio exige uma rodovia de qualidade como tem nos outros países. A segunda questão, nessa questão de políticas públicas, Melody, é a questão das barreiras fiscais. Aliás, para você atravessar de um estado para outro, você tem que parar o caminhão, ele vai ver vários tipos, a sua documentação, e não há uma preocupação efetivamente para que haja agilidade nessa atividade. No fundo, essas barreiras fiscais são órgãos de arrecadação de impostos. Precisaria rever também essa política no país. Inclusive um livro que eu escrevi que chama Barreiras Fiscais, um entrave logístico, foi exatamente incentivando que o documento fiscal eletrônico iria diminuir essa burocracia. Na prática, lamentavelmente, o papel eletrônico veio, o documento fiscal eletrônico veio, mas isso não significou agilidade. É verdade que melhorou, mas está muito longe disso. Outra questão importantíssima na questão de políticas públicas são as áreas de descanso, Melody, para o motorista profissional. Eu sei que o amigo sabe disso, a lei exige que entre um dia e outro ele descanse 11 horas, que a cada 5 horas e 30 minutos ele pare 30 minutos para descansar, além da parada especificamente para a refeição. Só que se o amigo for verificar, não tem lugar para ele parar, né? Não vou dizer que não existam áreas de descanso, mas são mínimas. Não atendem. Não atendem. E geralmente ele fica parado em um local onde tem prostituição, tráfico de droga, todo tipo de coisa ruim, né? E as empresas, na realidade, procuram buscar postos de gasolina, alguns locais, para ele poder fazer esse descanso. Então, só para dar um chute na bola, para pegar 3 aspectos que seriam necessários investimento para a melhoria da logística brasileira, ter áreas de descanso para o motorista, respeito a esse profissional, esse ser humano, né? A questão das rodovias, né? O Washington Luiz, que foi um ex-presidente do Brasil, ele dizia governar, né, que o progresso é a rodovia. E nós, apesar de termos sido descobertos pelo transporte marítimo, né? Pedro Alves Cabral veio de Caravela, mas só fomos acordar para a logística
Eu falo isso nos meus cursos, nas minhas palestras. Ó, nós, se não fosse o transporte, nós existiríamos, né? E eu me lembro quando eu cheguei no setor, no começo dos anos 90, a gente era um apêndice da indústria. Ninguém respeitava o setor de transporte. Foi com a abertura da política econômica no final dos anos 90 que o pessoal entendeu, peraí, a mercadoria não se desmaterializa aqui e materializa lá. Ela precisa de uma coisa chamada logística, né? Que já existia, mas muito mal paga, desrespeitada, e hoje você vê a força que esse setor tem. Agora, hoje está fazendo 30 anos da fundação do SESC-Senat, que é um Serviço Nacional de aprendizagem no transporte, serviço social do transporte. As entidades se tornaram mais fortes. Hoje você vê o profissional de logística sendo buscado e valorizado no mercado, né? Embora esteja longe disso acontecer com o motorista, mas vivemos um quadro melhor, né? Para dar um chute, tem várias questões de políticas públicas, mas no mundo que eu milito, né? Essa é uma questão fundamental. Essas, né? Sem dúvida nenhuma, é muito abrangente. A gente seleciona 2, 3, 4 principais, mas a gente sabe que tem muitas outras que também impactam, né? E é como você disse, a logística, ela nasceu de uma forma como um mal necessário, né? A indústria, realmente, a vontade deles é que se desmaterializasse aqui e materializasse lá de volta, mas infelizmente, ou felizmente, né? Porque a logística é muito importante, isso não é possível. Então, dentro disso, hoje, quando a gente tocou no ponto sobre a segurança. Segurança, eu acho que, claro, que a questão tributária se discute muito, que isso onera como um todo, o negócio como um todo, dentre outras, mas também se fala muito em ESG, é um tema recorrente em toda a cadeia hoje em dia. Mas na política pública isso também deveria ser realidade, porque quando você cria uma lei do motorista que realmente regulamenta a jornada, mas não regulamenta como a jornada vai ser cumprida e não se preocupa com isso, qual é a vantagem disso, né? Então, como é que você consegue enxergar uma conexão entre ou melhor, uma conexão ou uma contradição entre o legislar a favor de algo e ao mesmo tempo não compor a favor desse mesmo algo ali na frente? Como é que fica isso dentro do Brasil, que a gente vê muito pouca perspectiva de evolução? Isso é uma grande questão, meu Deus. O Brasil tem muitas leis, e leis boas, mas não tem quem fiscaliza, né? E essa é o gargalo, né? A outra coisa que você falou, mas exige o descanso, mas não tem área de descanso, como a gente comentou aqui, do motorista, né? Então você teria que ter uma política de flexibilização para poder resolver essas situações. Uma das propostas que eu tenho defendido é que as convenções coletivas, eu sei que você conhece bem disso, possa amenizar e ser um processo de transição para a exigência da lei. Naquilo que ela não é possível cumprir, isso ser afirmado através de acordo, convenção coletiva, para que possa esticar um pouco o horário, descansar depois, enfim, para ele poder descansar na casa dele, com a família dele, ou em local adequado. Você tocou num ponto, eu não quis esticar na sua primeira pergunta, que você foi na questão central, segurança. O problema de roubo de cargas, de motoristas assassinados, destratados, é muito grande. E como você sabe, hoje, a bandidagem, né, não está mais conseguindo assaltar banco, partiu para roubar cargas, né? E essas cargas já são encomendadas no Brasil, fora do Brasil, e as empresas fazem um alto investimento, uma média de 13% da sua receita bruta é direcionado para rastreamento, batedor, isca, enfim, um conjunto de medidas que de segurança que muitas vezes não resolve, sem falar do seguro que você é obrigado a fazer nessas situações, né? Às vezes você vai numa transportadora, você não sabe que eu tenho numa transportadora ou tenho num bunker, né? Uma vez, rapidamente, eu fui com o dono da transportadora, na empresa dele, a convite dele. Aí chegamos na portaria, eu e ele tivemos que sair do carro. Eu pensei comigo, chama Manuel. Eu falei, mas Manuel, eu falei, não, aqui é a Daltec Simples, eu sou o dono, mas é ele que... Senão ele toma tira, que aí saímos, revistou. Na hora que saímos de novo, ele teve que abrir, né? Embora depois ele me explicou, Daltec, eu faço isso para dar exemplo, porque... é o dono, não, eu também me submeto à questão de segurança. Mas você entra lá dentro, ele me levou numa sala, tinha televisão, Melodivo para tudo controlado, câmera. O que eu não sabia, a câmera dentro do caminhão. O caminhão dele estava lá em Manaus. Adalto, eu estou vendo lá dentro o que está acontecendo. Então é uma outra questão
a questão da segurança pública. E essa eu acho que merece, sim, um aprofundamento, porque, como o senhor bem sabe, minha história também permeou o transporte a vida toda, então vivenciei de perto muitas e muito mais vezes do que eu gostaria de ter vivenciado essa falha na segurança pública aí. Já tive situações muito diversas e adversas sobre esse assunto. Então, o que eu sinto, doutor, é que muitas vezes, quando a gente fala nessa falha da política pública de segurança, e aí ao mesmo tempo a gente guarda esse fato aqui, não se investe, legisla-se muito, mas executa-se pouco a fiscalização disso, por N razões, por questões orçamentárias, por questões de foco, por N razões, mas ao mesmo tempo, quando você cita a estatística de que 13% do custo logístico hoje é voltado ao rastreamento da segurança, tirando fora já o seguro, né, que já deveria ser suficiente ou nem necessário, mas ok, pode uma adversidade, não é só a segurança, pode acontecer um acidente e tal, então o seguro está fora, mas é um custo que compõe. Assim como em outras coisas, como no começo da sua fala, você citou que a convenção coletiva poderia prever outras variáveis que dessem mais segurança, mas não tem um toque aí de transição de responsabilidades do público para o privado, onde enquanto que o nosso público é formado, muito eclético por operacionais do transporte, motoristas, mas também por empresários e investidores do setor. Não tem uma transição muito grande, não é nem pequena, na minha visão é muito grande, de responsabilidades daquilo que o poder público deveria fazer, acaba sendo transitado legalmente, legislativamente para o poder privado, para o âmbito privado, e com isso a conta sempre fica no bolso de quem operacionaliza, do empresário. E aí a gente pode entrar para um ramo de que isso dificulta o empreendedorismo, o que isso dificulta o segmento, o que isso onera, o que isso faz com que o consumidor final, enfim, pague mais caro. Veja dessa mesma forma essa transição de responsabilidade? Veja, Mano, você tocou num ponto crucial. Aliás, há um debate, né, que está nesse momento na moda, vamos dizer assim, que é a reforma tributária. Haja vista que as empresas pagam muitos impostos, muitos tributos, né? Não tem um retorno adequado que deveriam ter do Estado, porque se você paga, imagino que segurança pelo menos, e muitas vezes fica na costa da empresa a contratação de pessoas com deficiência física, pessoas com problema de drogas e um monte de coisa, que é o Estado que deveria estar dando respaldo para essas pessoas, e isso acaba passando para a empresa. Não que eu seja contra, eu acho até que você tem que ser positivo na questão de admitir as pessoas que têm necessidades especiais, mas teria que ter uma contrapartida para a empresa, e isso não acontece. Cria uma obrigação, por exemplo, setor de transporte, você não tem como ainda ter caminhões adaptados para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Nós procuramos o Estado, vamos fazer um acordo, vamos contratar o pessoal com necessidades especiais para a área administrativa. O Estado topou, fizemos um documento, tipo de uma convenção coletiva, vão entrar com uma ação contra nós, proibindo aquele acordo, né? E uma multa pesadíssima. Isso não tem problema, mas como é que nós vamos cumprir essa lei? Porque é caminhão, né? Nós temos que proteger essa pessoa, não colocá-la em risco. Esse é o problema de vocês. Então há um divórcio entre as leis que são feitas, aquela ideia falsa de proteção, né? Porque muitas vezes é incumprível aquela exigência, e você onera o empresário e deixa as empresas menos competitivas. Não é à toa que outros países, né, às vezes até menor, Paraguai hoje, né, em matéria de evolução, de crescimento econômico, está melhor que o país, né, melhor que o Brasil. Então há uma necessidade de se fazer uma ampla reforma, né, para apoiar as pessoas com necessidades especiais, eu sou defensor disso, e acho que tem que ter uma política viva para essas pessoas. Nós temos que investir muito nos nossos jovens, né, ter oportunidade de emprego, precisamos melhorar a educação muito, mas muito. Você vê onde
manchete do Estadão diz que nós somos um dos últimos colocados em matéria de qualidade de ensino técnico, né? Então nós temos que fazer a Coreia do Sul. Eu sempre cito a Coreia do Sul como exemplo. Eu me lembro dele, que você é novinho, no começo dos anos 80. Eu tô gostando desse tipo de conversa. Vocês têm que convidar mais gente assim. Fica falando que eu sou novinho. Por favor, vamos lembrar sempre desse detalhe aí, por favor. Brincadeiras à parte, por favor. A Coreia do Sul era governada por corruptos. Via uma desgraça aquele país. Em 1984 e 85, eles fecharam o país, focaram na educação, fizeram uma reforma administrativa, uma reforma cultural. E hoje é um país que, olha os Hyundais andando aí nas ruas de São Paulo, se tornou um país rico, né? Então não é possível, porque nós temos para mim, né, pelo menos, o melhor povo do mundo, né? O melhor país do mundo, as nossas terras são férteis, né? Então só precisamos dar sorte de melhorar um pouco a política e as políticas públicas, né? E olhar para quem gera emprego. Eu vejo, Melodia, às vezes em outros países, em especial nos Estados Unidos, eu tenho um parente que mora lá, você vê como é respeitado o empreendedor, né? Aliás, eu me lembro, a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu achei que era um país do riquinho, do lucro. Aí eu fui numa comitiva oficial, e um representante, era o governo Bush, na época, falou: os Estados Unidos está muito contente em recebê-los, porque a chegada de vocês e a abertura de negócio de vocês aqui vai gerar mais emprego e mais satisfação para o povo americano. Eu fiquei encantado. O lucro é uma coisa natural. E outra, está aqui todos esses bancos, se vocês precisarem de financiamento, eles financiam o seu negócio. Então você vê uma prosperidade surge ali, né? Então, eu estou lendo um livro agora, já que você citou em livro, um livro também que eu recomendo, sobre os hábitos, né? A importância de você... inclusive, como é que você muda alguns hábitos ruins, né? Todos nós temos. E ele estava citando o caso de um rapaz que nasceu numa família bem destroçada, ele e a irmã, pai com problema de overdose, a mãe se prostituiu, isso aqui. Ele, com muito custo, ele entrou numa grande empresa, não vou fazer propaganda aqui, Melodia, só quando ela tinha que patrocinar, mas entrou lá simples, né, como ajudante, e fez um curso lá dentro, foi progredindo, e hoje ele é diretor. E ele veio do mundo, que ele não dava certo nenhum emprego, porque ele tinha tido uma educação terrível, não podia falar alto com ele, não aceitavam que o destratasse. Mas a educação institucional dessa grande empresa americana, ele foi fazendo um curso, mudou, e hoje ele ajuda jovens que teve uma situação familiar como a dele. O setor de transporte, aliás, eu sou professor lá também, tem a ULT, Universidade de Logística e Transporte. Claro que ela é mais focada para a carência da formação pública, já que o nosso tema é política pública. A pessoa sai da universidade, mas não sabe nada. Inclusive, eu fiz administração de empresa. Você aprende muitas teorias, inclusive muitas americanas e tal. Mas a gestão, por exemplo, de logística, se você não estudar e não conhecer o linguajar, você se perde. E a gente cumpre esse papel lá. E acho que a gente deve, inclusive, estou inspirado nesse livro, né, que estou tentando entender o que essa empresa faz lá, porque eu ajudei o setor a criar uma universidade corporativa, porque eu não sabia que existia. Quando eu fui nos Estados Unidos, no final dos anos 1990, ela tem a Universidade do Hambúrguer, a Universidade do Café, a Universidade do Transporte. Mas o que é isso? Aí eu fui numa dessas que eu fui, né? O pessoal se forma na universidade, mas para se formar no setor, ele faz esse curso. A gente dá o nome de universidade e é reconhecido lá, né? Aí nós criamos, em 2010, a Universidade do Transporte, que não deixa de ser uma carência pública, porque na realidade a educação, nós pagamos para isso, né? Nós pagamos imposto para isso. Mas nós precisamos, desculpa esticar na resposta, imagina, uma revisão da Constituição nossa, que nós arrecadamos muito. É que nem um pai de família perdulário, ele ganha um alto salário, mas ele investe lá no carro, na Ferrari, mas os filhos estão andando descalços, estão desdentados, estão doentes, e esse é o Brasil que a gente precisa rever essas políticas. Não estou ocupando ninguém, né? Até porque, mas quando você ocupa um cargo, você tem que seguir as regras legais. Eu defendo que tem que refazer a estrutura para poder realmente ter uma arrecadação justa e focado em boas políticas, como você menciona aqui no seu programa. Eu acho que é exatamente isso. Acho que a gente critica muitas vezes o status, mas a gente fica no status quo. A gente critica o status, mas permanece ali da mesma forma, sem entender que não adianta
não é bem a crítica que a gente precisa de uma revisão, a gente precisa de uma reciclagem, a gente precisa, de repente, de um reinventar. Quando se copia, né, dos Estados Unidos e de outros lugares, né, é uma cultura, às vezes, idolatrar a cultura pop de outros lugares, né? E quando eu digo o pop é aquilo que está lá, né, popularizado lá fora, a gente sempre quer, a gente quer o iPhone, a gente quer o tênis, a gente quer o carro, a gente quer tudo, mas a gente não quer o conceito geral, porque é a terra da oportunidade, né? Nos Estados Unidos, muito tempo, esse foi o slogan, né? A terra das oportunidades. Mas não é que as oportunidades, você não está andando lá e cai uma oportunidade do céu, não. É porque o cenário é fomentado para que boas ideias se tornem grandes sucessos. Esse é o grande, para quem conhece, para quem já teve a oportunidade, sabe que é exatamente isso. São pessoas que trabalham muito. Você trabalha muito mais horas nos Estados Unidos do que você trabalha no Brasil. Só que você tem uma política trabalhista, você tem uma política educacional, de saúde, uma estrutura completa para te proporcionar que o seu trabalho te dê real resultado. Hoje você trabalha uma quantidade também muito grande aqui, mas você não consegue ver o teu resultado do jeito que você projetou, porque ele fica pelo meio do caminho ali e muitas vezes não chega a você. Inclusive, na última resposta que o senhor deu pra gente, com pouca inteligência dentro da própria legislação que às vezes foi criada, porque no caso dos portadores de necessidade, concordo em gênero e grau, tem que haver uma política pública de inclusão muito forte, mas ela tem que ser inteligente. No caso do transporte, por exemplo, acho que isso se refere ao fato de que a conta do percentual de vagas e tudo que a empresa tem que seguir, ela contabiliza, por exemplo, motoristas. No caso de uma transportadora, onde 90% é mão de obra de motoristas, sendo que a estrutura dos equipamentos não permite, como que você compõe uma composição dessa? E me dá uma parte, Melody, porque às vezes faz o discurso, eles estão contra, ao contrário. Não. Eu acho que poderia, nesses casos, o seguinte, não dá para ter aqui para vocês acoplarem esses profissionais. Vamos formar essa pessoa, criar um fundo desse recurso, para dar dignidade. Essas pessoas não querem esmola, só para pegar mais uma parte. O trabalhador, coitado, ele trabalha o dia inteiro lá na empresa, depois tem que ir para casa. Mora em favela, mora em bairros precários, correndo risco de vida. Como é que um país com a imensidão de terra como nós temos ainda gente morando em favela, né? Com uma educação de má qualidade. Então, e tudo isso tem a ver com o mundo corporativo, Melody. Eu sei que você sabe disso, que você é do mundo corporativo. Essas pessoas precisam ser satisfeitas, precisam ser alicerçadas, precisam acreditar nos seus sonhos. E muitas vezes, repito, eu não estou falando de esquerda e direita, muitas vezes o governo, eu falo que eu acompanho isso, vai montar o orçamento, as verbas são engessadas, isso vai para cá, isso vai para lá, isso vai para cá, e o pouco que sobra para ele fazer política é muito ruim. Ainda se pegar um governo que é ruim mesmo, aí que a coisa não anda, né? Então por isso que eu defendo a ideia do seguinte, se nós arrecadamos bem, né? Somos aí uma nação, uma das 10 maiores nações no mundo, nós estamos cometendo algum erro na forma de fazer a gestão desses gastos. Isso eu também não tinha nascido, eu estava nascendo. Na época da ditadura militar, Melody, eu trabalhei para fazer uma propaganda minha, né? Eu estava nascendo na época. O Brasil chegou a ser a 5ª economia do mundo. Só que era um país rico, povo pobre. Isso mudou pouco de lá para cá. Melhorou, mas mudou pouco. Então nós precisamos ter um povo rico também, né? E as políticas públicas é tudo. Agora, para fazer uma política boa, sadia, tem que rever os gastos. Porque nós estamos gastando em Ferrari, estamos gastando com carros bons, estou fazendo uma analogia bem chula, mas para ser didático para o seu querido público. Quando a gente deveria estar gastando com educação, com saúde de qualidade, com segurança pública, com moradia, né? Moradia decente. E isso é possível, porque o país ganha bem, arrecada bem. Só que os gastos que vão para... Quando você vê pela aí, aquele dinheiro que entra, você fica feliz, mas isso vai para pagar aqui a Ferrari, para pagar aqui a minha casa de praia, e esquece dos seus filhos, das suas filhas que necessitam, que eles são o futuro do país, né? Quer dizer, que somos nós o povo. Sem dúvida nenhuma. Concordo em gênero legal. E é muito legal isso, tudo que nós falamos aqui, né? Infelizmente, nosso podcast ele tem um limite de tempo. Mas tá tão bom aqui. Não, isso aqui, pode esperar que nós vamos ter outro convite para o senhor, se você voltar aqui para a gente discutir outras coisas. Mas eu quero concluir uma coisa importante. O tema do nosso podcast de hoje, políticas públicas que impactam ou impactando no transporte. É muito importante para o nosso ouvinte compreender, porque muitas vezes
parece que a gente está falando que que a política pública impacta somente no lucro do dono da transportadora, no lucro do empresário. E não, a política pública impacta diretamente no bolso do contribuinte, daquela pessoa que ganha um salário mínimo lá na frente, impactando no transporte, no emprego, no custo final da cesta básica que ele vai consumir, porque o custo do transporte impacta muito no preço final de qualquer produto. Então, é muito importante dizer, a gente não está aqui, em momento nenhum dessa conversa, houve um foco, ou há um foco em qualquer outro evento, não é no lucro da empresa que a gente está falando, a gente está falando no meu bolso, no seu bolso, no bolso da pessoa que trabalha com a limpeza doméstica, em toda a política pública impacta tudo. Estou correto nessa concepção? Corretíssimo, Nudil. A gente nem falou de lucro, né? Lucro é fruto da competência do empresário de fazer a gestão do negócio dele, né? Fazer com melhor produtividade, com menos custo. Nós estamos falando aquilo que você tocou como assunto central, as políticas públicas. Política pública envolve a toda a sociedade. E o transporte é fundamental. Aliás, a gente falou pouco de passageiro, mas, por exemplo, hoje está virando moda e está sendo crescente, e vai ser o grande debate o ano que vem nas cidades brasileiras do transporte coletivo gratuito. Não é que vai ser gratuito. O Vale Transporte, que é do trabalhador, vai ser, nesse caso, por aprovado, né? Ele seria direcionado para a prefeitura, em contrapartida, ao povo, né, em geral, teria um transporte menos custoso, né? Vamos ver se vai dar certo. Já tem experiência em algumas cidades que estão sendo um sucesso. Vamos ver em grandes metrópoles como São Paulo, Belo Horizonte e assim por diante. Mas é isso. Uma coisa final também aqui, na linha que você está falando, por exemplo, sobre taxar salário. É uma idiotice, né? Mas pouca gente sabe que o empresário, ao pagar um salário, quase 100% ele paga de tributo, né? Que é outra política equivocada. E quem paga não é nem o trabalhador, é que é um contrato, podia estar contratando duas pessoas. A geração de novos? Exato. Não, isso é um problema sério quando vê gente pra cá. Quando olha aquilo, eu não estou entendendo, por que eu vou pagar R$2.000, mas vou ter um custo de R$4.000, né? Então, é outro problema de política pública no país. Com certeza, a gente vai conversar sobre isso em uma nova oportunidade, com certeza. Doutor Adalto, eu quero agradecer muito mesmo a sua presença, assim... o tempo foi curto, mas o conhecimento foi muito abrangente, muito legal. Como a gente falou no início, é uma conversa mais superficial, mas de assuntos muito profundos que depois a gente espera ter a oportunidade de nos aprofundarmos em cada um deles, em temas e podcasts específicos, porque seu conhecimento ele não pode deixar de ser dividido conosco. A gente fica muito feliz realmente aí com a tua disponibilidade de dividir esse conhecimento todo. E parabéns, Nudil, por você tocar nesses assuntos, porque eles são necessários de ser conversados. Sem radicalismo, sem posicionamentos políticos. Nós estamos falando de Brasil, né? Falar de políticas públicas é falar da nossa nação, como tem em todo lugar do mundo. A pena que você falou, o tempo é curto, é gostoso, a gente está esquentando, mas precisa se concluir. Eu fico à sua disposição e, mais uma vez, parabéns aí para Quero Truque pelo programa que você está fazendo. Muito obrigado. Mas aqui ninguém sai como entrou. Sai melhor em conhecimento e sai com a nossa caneca de lembrança para quando for tomar aquele chazinho, lembrar, hein? Vou levar. Vou ficar com carinho, meu anjo. Gostei muito da nossa conversa, viu? Obrigado, querido. E você, curtiu também esse episódio? Olha, mais esclarecedor impossível, né? É um conhecimento aprofundado realmente que o Dr. Adalto trouxe pra gente aqui, que faz toda a diferença para a gente compreender que tem sempre algo mais por trás da montanha e a gente precisa aprofundar, porque isso interfere na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo que a gente gosta. Então vale a pena entender um pouco mais das políticas públicas, porque elas fazem diferença, tá bom? Esse episódio foi patrocinado por um dos nossos parceiros da estrada. Parceiro da estrada é aquele ponto comercial, o posto de gasolina, o posto de combustível, de diesel, o restaurante que é referência para você, motorista que está na estrada, e que a gente sabe que ao longo do Brasil afora tem vários, né? Parceiro da estrada. Se você quer ser um parceiro da estrada aqui da Quero Truck, entre em contato com a gente pelos nossos meios de comunicação. A gente vai te visitar, vai fazer o teu VT e vai publicitar você aqui também.
Legal? E a gente fica por aqui mais uma vez, toda semana, meio-dia, sexta-feira, um episódio novo com muito conhecimento, entretenimento, informações de qualidade para você que tem diesel na veia. Um abraço, boa viagem, vai com Deus. Tchau, tchau.